Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Abra comigo, querido, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 45, Marcos 10, 45. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Marcos 10, 45. Um recadinho rapidinho para os jovens, né? Por causa do aniversário da igreja, não teremos culto de jovens nesse sábado. Mas no outro sábado, estamos juntos às 20 horas, tá bom? Queria convidá-los a todos a estarem participando conosco. Às vezes nós sentimos a falta de alguns jovens no culto de jovens. E é muito importante, nós temos sido muito abençoados, temos tido louvores preciosos, uma palavra abençoada para o seu coração. Então venha e participe todos os sábados, às 20 horas, no culto de jovens da Igreja Batista Betel. Vamos lá então, Marcos 10, 45. O tema da nossa ministração nessa noite é chamados para servir. E vamos aprender aqui com o exemplo de Jesus Cristo, como é esse chamado, o que é servir, o que envolve o serviço cristão. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos ler o 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Repetindo 45, que é o destaque. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Agora abra comigo 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 16. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3, a partir do versículo 16, 17, 18. 1 João 3, 16, 17, 18, a palavra de Deus diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nessa outra versão diz, mais por obras e em verdade. Vamos falar todos juntos, fala assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Glória a Deus. E o destaque também é aquele trecho que nós lemos de Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós precisamos entender isso, querido. Nós temos um chamado para a nossa vida. E o chamado é para servirmos. Servimos a Deus em primeiro lugar, sobre tudo e sobre todos. Eu e você fomos chamados a fazer parte do reino de Deus. E sermos servos do Deus Altíssimo, servos de Jesus. Aonde você for, aonde você pisar, quem você tocar, né? A quem Deus usar para te enviar, para evangelizar, para trabalhar, para fazer qualquer coisa no seu dia a dia, querido. Deus nos chamou para sermos servos do Deus vivo. Mas Deus também nos chamou para servirmos as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que é servir? O que significa o serviço? O que envolve o serviço? Você vai aprender que o serviço é a vocação da igreja do Senhor Jesus. Você vai aprender acerca da consciência de servo que eu e você precisamos ter para termos efeitos abençoados, consequências abençoadas na nossa vida. Você vai aprender que servir aos nossos irmãos é servir a Cristo, como devemos servir e com o que devemos servir as pessoas. Então, uma palavra abençoada para o seu coração. Esse é o desejo do nosso coração, te levar a entender
o privilégio e a honra que é para mim e para você servir a Deus sobre todas as coisas e também servir aos nossos irmãos. Amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar ao nosso Jesus maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Ó Deus, reconhecemos que a Tua palavra é bendita, só ela é capaz de nos transformar, nos fazer enxergar o mundo na perspectiva de Deus. Senhor, que possamos aprender com esses 2 versículos extraordinários, com esses trechos maravilhosos da palavra de Deus, possamos entender que é um privilégio para nós servirmos ao Senhor, servindo pessoas, servindo a todos, sermos servos de todos. Para sermos grandes no Teu reino, ó Deus, precisamos servir as pessoas como Jesus nos serviu, com a salvação, com a vida eterna, com o poder do alto, com milagres e maravilhas, com o evangelho precioso que é capaz de transformar a todo homem. Da mesma maneira que Jesus serviu, nós também queremos ser servos do Senhor. Abre o nosso coração, fala conosco, usa o Teu servo, debaixo da Tua graça e misericórdia. Eu me coloco na dependência total do Espírito Santo de Deus, que eu seja um profeta nas Tuas mãos, um oráculo do Senhor, que eu seja a boca de Deus na terra. Prepara os corações, ministra os nossos espíritos e faz de nós servos segundo o Teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, você foi chamado para servir. Glória a Deus. O serviço cristão é o amor em ação. Fala comigo, o serviço cristão é o amor em ação. É fácil falar para as pessoas que você ama elas. O difícil é provar esse amor através do serviço cristão. Querido, se você realmente quer autenticar, quer legitimar um amor verdadeiro, que não vai ficar como nós lemos aqui em 1 João, de palavra nem de língua, mas por obras ou de fato e de verdade, é servindo as pessoas que você vai declarar, mas também vai vivenciar e experimentar o amor em ação através do serviço cristão. Amém? As mulheres, por exemplo, que são casadas, às vezes quando levantam pela manhã, estão ali preparando, os afazeres da sua família. Você está servindo a sua família, você está servindo pessoas, você está agradando o coração de Deus, está expressando o teu amor por elas e o quão importante elas são para o teu coração. Quando o marido sai de manhã cedo lutando em prol da provisão do seu lar, da sua família, você está servindo a sua família. E não somente a sua família, também a sociedade através da sua vocação e do seu trabalho. Nós precisamos entender que somos chamados para servir a Deus, a servir a nossa família, a servir a todos, a servir a nossa sociedade, a servir o nosso país, mas principalmente a servir ao nosso Deus. Não importa o lugar que Deus te enviar, Deus te chamou para servir. Esse é um dos grandes chamados dos verdadeiros cristãos. Serviço é uma demonstração de que, em verdade, já não vivemos para nós mesmos. E a marca da nossa geração, da geração atual, é a marca da vida egocêntrica, da vida egoísta, da vida individualista. E quando você serve as pessoas, você está dizendo, não, eu estou morrendo para mim mesmo, estou partilhando a minha própria vida com vocês, estou declarando o meu amor, porque servir é o amor em ação. E além disso, querido, você está quebrando, se libertando dessa estrutura mundana dos dias atuais, de uma vida egocêntrica, autocentrada em si mesmo, individualista, que só pensa em si, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Amém? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor verdadeiro ele precisa sair da sua boca, sair da sua língua e entrar para a ação. Entrar de fato e de verdade. Isso só é possível através do serviço cristão. Amém? Precisamos valorizar aqueles que nos servem, mas não apenas sermos servidos, mas sim sermos como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quanto mais você servir, mais você vai ser parecido com Jesus.
Quanto mais você servir, mais você vai estar partilhando e doando como Jesus da sua própria vida. E maior vai ser a sua capacidade de salvar pessoas. Não resgatando, porque Jesus já resgatou, mas de ganhar almas para Jesus, exalar o bom perfume de Cristo e fazer a diferença lá fora, principalmente, servindo pessoas, servindo a Jesus em todo o tempo e em todo lugar. Precisamos entender 3 palavras principais na Bíblia Sagrada. A primeira delas é o amor, ágape. O amor do tipo de Deus, na Bíblia é conhecido como ágape. É um amor altruísta, é um amor que se doa, é um amor, sabe, que jamais vai ser egoísta, pelo contrário, coloca o outro sempre como prioridade. Não busca os seus próprios interesses, se doa, se entrega, se sacrifica. Amor ágape. Mas também outra palavra é muito importante, esse amor ágape vai nos levar a termos comunhão uns com os outros, com a igreja, com os nossos irmãos, com a sociedade, com a nossa família e também comunhão com Deus, que é a palavra grega koinonia. Fala comigo, ágape, koinonia. Ágape é amor, koinonia é comunhão. E se nós tivermos essas 2 expressões do coração de Deus, o ágape, que nos levará à comunhão, o koinonia, também seremos levados ao serviço cristão, que é a palavra bíblica diaconia. Diaconia, é da onde vem a palavra diácono. Diácono significa isso, servo, alguém que está servindo a igreja. Então essas 3 palavras são extremamente importantes para o cristão. O amor ágape nos leva à comunhão, à koinonia, e a koinonia, nós vamos ali no contato com as pessoas, nós vamos ser sensibilizados pelo Espírito Santo a praticarmos o serviço cristão, a diaconia. Amém? Será que as pessoas te veem como um diácono do Senhor, como alguém que serve, como alguém que se doa, como alguém que é altruísta, como alguém que ama de fato e de verdade, como alguém que tem boas obras? A salvação não vem por obras, diz a palavra de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Como diz Efésios, para que ninguém se glorie diante de Deus. E um dia chegue no céu e diga, não, Senhor, eu estou aqui porque eu fiz boas obras, porque eu fui bonzinho. Na terra eu estou aqui. Não, a Bíblia diz que não funciona assim. A salvação e a justificação é mediante a fé, que é um dom de Deus e é pela graça de Deus. Mas as boas obras, e dentre elas o serviço cristão, é algo que autentica a tua fé e a tua espiritualidade, se é verdadeiro ou não. Ágape, koinonia e diaconia. Ágape, koinonia e diaconia. Uma palavra leva a outra e nos faz sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Primeiro destaque que eu queria te levar a entender, amados. A vocação da igreja é servir. A vocação da igreja é servir. Será que você, como parte do corpo de Cristo, como discípulo do Senhor Jesus, como alguém que tem aliança com Deus, que leva as coisas de Deus a sério, entende a sua vocação? Entende o seu propósito? E é servo onde Deus te colocou? Será que as pessoas te veem como alguém servo? A gente fica muito feliz, né, como pastores, quando a gente observa pessoas que têm um coração servil. Como é lindo dentro dos ministérios, ver pessoas dispostas a servir, elas se destacam no meio dos outros. Enquanto muitos ficam olhando, muitos só querem sentar na mesa, Deus levanta homens e mulheres de destaque, com um coração de servo, com um coração parecido com Jesus. Amém? Só que todos nós somos chamados por Deus para servirmos. Todos nós. Essa é a vocação do povo de Deus. Essa é a vocação da igreja, servir. Porque a igreja é uma extensão de Jesus Cristo. E como Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, nós como pequenos cristos, como alguém que quer ser parecido com Jesus, como extensão de Jesus, como extensão do ministério que Ele começou na terra, também precisamos servir as pessoas. Você serve a Deus servindo pessoas. Tudo que Jesus fez em sua encarnação, a igreja também deve fazer na sua missão. A missão da igreja é servir.
servir o povo, servir as pessoas, servir a família, servir aqueles que Deus coloca do nosso lado. O Senhor se fez servo, Jesus se fez servo e habitou entre nós. Está lá em Filipenses 2,5. A kenosis de Cristo, o autoesvaziamento, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, e tomando a forma de servo, diz a palavra de Deus, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O problema é que a nossa sociedade só quer o louvor e só quer a exaltação, mas não quer a encarnação, que a palavra se torne carne, não quer ser obediente até a morte, até o fim do propósito de Deus na nossa vida, e não quer ser servo, só quer servir, só quer receber o serviço. A nossa geração é assim, é a geração dos direitos, mas que se esquece dos deveres. Porque eu tenho direito disso, porque lá na lei diz isso, só que não assumem as suas responsabilidades, não são maduros, não assumem os seus deveres diante da sociedade. Será que você, homem, tem assumido os seus deveres dentro do lar, dentro da sua família? Será que você, mulher, tem sido uma expressão de Jesus Cristo na sua família, diante dos seus filhos? Será que o teu cônjuge te vê como alguém que serve, que se doa, que ama de fato e de verdade? Será que você, filho que está aqui, jovem, adolescente, criança, não sei, ou adulto que mora ainda com os pais, será que os teus pais te veem como alguém servo, como alguém que ajuda, como alguém que coopera dentro de casa, como alguém que se doa, como alguém que, sabe, não é vagabundão, mas realmente é esforçado, é trabalhador, diligente? Será? Quando servimos as pessoas, estamos doando a nossa própria vida, e as pessoas são tocadas com isso, porque serviço é o amor em ação. Fala comigo, serviço é o amor em ação. É o que diz 1 João 3, não amemos nem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Se você vê o irmão necessitado, estenda a mão para ele. O que adianta você ser abastado, está cheio de recursos, seu irmão passando fome, passando necessidade, estenda a mão para ele. Sirva, ajude, apoie, acolha. É assim que Jesus fazia. O Espírito de Cristo é o espírito de serviço ao próximo. O Espírito de Cristo é o espírito de serviço ao próximo. Quem não sabe a sua vocação, o seu chamado para servir, sente-se deslocado nesse mundo, fica perdido, igual uma barata tonta, igual uma vaquinha de presépio, levado para lá e para cá pelos outros, influenciado. Mas quem serve de verdade, quem tem um coração de servo, quem tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito do serviço, se sente realizado, se sente com propósito, se sente satisfeito. Quem não sabe a sua vocação, se sente deslocado, irrealizado, insatisfeito, tenso, perdido nessa vida. Porque o nosso chamado, que é o tema da ministração nessa noite, é um chamado para servir. Quando você está servindo a sua família, querido, será que você não fica murmurando? Será que você não fica reclamando? Ou você serve de bom grado? Ou você serve de bom coração? Você serve com alegria, como se estivesse servindo a Jesus, como se estivesse servindo as maiores pessoas dessa terra, querido. Como é que você serve as pessoas? Quando vivemos para Deus e para os outros, nos realizamos, pois essa é a vocação essencial da vida. Servir a Deus, servindo pessoas. Experimentamos o que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Todo mundo gosta de ganhar presente, sim ou não? Ô pastor, e como?
mas também como é gostoso ofertar um presente para alguém. Todo mundo gosta de ser servido, mas você vai se sentir realmente realizado quando você estiver servindo outros, se doando a outros, doando a própria vida, partilhando a essência de quem você é com as demais pessoas. Amém? Quando você recebe alguém na sua casa, você é hospitaleiro, oferece um cafezinho, a pessoa se sente bem, aconchegada naquele lugar, hein? Ou você não gosta de receber pessoa, porque senão vai gastar o seu dinheirinho? Convidar alguém para comer junto com você, então, eu até brinco com os jovens, né, todo sabadão, quando chega as pessoas novas, eu falo, convide essa pessoa, leve ela, paga um lanche. Todo mundo dá gargalhada e ninguém faz isso. Porque, amados, a gente quer ser servido. A gente quer receber o lanche, mas não quer tirar do bolso e dizer, não, pode deixar que eu pago para você. Não é verdade? Nós precisamos mudar esse coração, nós precisamos mudar essa perspectiva no reino de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber é bom, ninguém está dizendo que é ruim, mas para Deus, mais bem-aventurado, ou mais feliz, ou felicíssimo, ou 1000 vezes feliz, é o que significa a palavra bem-aventurado, é quem dá do que quem recebe. O problema é que nós somos a geração só do me dá, eu quero, é meu, é direito, é meu direito, eu quero. Agora doar que é bom, nada. Segunda verdade que nós aprendemos nesse lindo texto da palavra de Deus: se tivermos esta consciência de servo, teremos efeitos abençoados na nossa vida. O que Deus quer que eu e você tenhamos é isso, uma consciência de servo, um coração de servo, um coração e uma consciência como de Jesus. Para quê, pastor? Para que possamos ser livres dessa vida egocêntrica, onde o ego, o eu acho, eu sinto, eu penso, eu quero, está no centro ali do seu universo. Uma vida egocêntrica, centrada em si mesmo. Quando você tem essa consciência de servo, você é livre dessa vida individualista e dessa vida egoísta. E aí então passa a viver uma vida motivada em suas atividades diárias, entendendo que esse é o seu chamado, esse é o seu trabalho, essa é a sua vocação. Querido, quando você vai toda segunda-feira trabalhar, como é que você vai trabalhar toda segunda-feira? Estava tão bom o final de semana. Muitas vezes a gente vai com o coração errado, porque tem a perspectiva errada da segunda-feira, não é verdade? Querida, segunda-feira tem que ser tão abençoada quanto o domingo que você descansou, porque ali você está cumprindo o seu chamado, a sua vocação, que é servir a sua família, servir pessoas, servir a Deus, manifestar a graça e a glória de Deus no teu trabalho. Se você não se sente feliz e realizado ali, procure uma profissão, uma vocação dentro dos seus dons e dentro dos seus talentos, que você se sinta motivado. Se tiver que mudar de área, muda. Se tiver que fazer uma nova faculdade, faça, irmão. Mas antes de mais nada, mude a sua perspectiva, o seu coração, a sua visão, o seu olhar, porque senão você vai fazer 10 faculdades e não vai adiantar de nada. Porque você está desfocado, com a visão errada, com a perspectiva errada. Como se o trabalho fosse uma maldição, uma coisa ruim na minha vida. Sendo que o trabalho tem que ser uma vocação. Uma vocação. Deus te chamou para servir. Os trabalhos e serviços terão maior qualidade e eficácia quando nós tivermos essa perspectiva. Uma perspectiva de que estamos servindo a comunidade e não apenas ganhando dinheiro, irmãos. Dinheiro é um detalhe, tem a sua importância? Tem, mas não é o mais importante. Servimos a comunidade, servimos pessoas, somos cidadãos, cooperamos ali com a nossa comunidade, com a igreja, com o reino de Deus, para a glória de Deus, a nossa visão de vida mudará, as nossas responsabilidades deixarão de ser males inevitáveis e se tornarão circunstâncias determinadas pela boa mão
de Deus. Amém? O Senhor vai estar cuidando de você, o Senhor vai estar te abençoando, o Senhor vai estar com você, você vai estar em contato com Deus ali no seu trabalho. Tem gente que pensa que o trabalho é a vida secular, e a igreja, o final de semana, com a família, é a vida espiritual. Não, irmão. Para o cristão, todo dia, toda hora, é vida espiritual. Amém? Não tem esse negócio de vida secular ali no seu trabalho. Você também deve ser um filho de Deus. Tem gente que parece que deixa Jesus em casa, quando vai trabalhar. Entra na carne, né? Entra no bife, como diz o outro, só na pelanca. Como diz meu amigo, não é nem na carne, é só na pelanca. Só faz coisa errada, xinga, fala palavrão, e deixa Deus de lado. Irmão, não faça isso. Seu dia a dia tem que ser para a glória de Deus. Seu dia a dia tem que ser santo, consagrado, espiritual, debaixo de maturidade, de sabedoria, de graça. A mesma pessoa que está final de semana dentro da sua casa, que vem na igreja no domingo, ouvir a palavra, tem que ser a mesma pessoa na segunda-feira no trabalho e na sexta-feira. Temos que ser autênticos, verdadeiros, transparentes, em todo tempo e em todo lugar, porque todo lugar é um lugar e uma oportunidade para manifestarmos a graça e a glória de Deus, aonde Deus nos enviar. Amém? Deixa a carne de lado, viva uma vida no Espírito. Tem gente que pensa que só os pastores aqui vivem uma vida no Espírito. Quem está no dia a dia, né, no trabalho, no secular, não consegue. Você consegue, irmão. Se você viver uma vida no Espírito, você consegue. A sua vida vai mudar. Você vai entender que a boa mão de Deus vai estar trabalhando ao seu favor, para que então Cristo se manifeste em você, no seu dia a dia, criando os seus filhos, cuidando dos idosos, nos desafios da vida. Todo desejo e esforço de superação pessoal, você precisa entender, tem como fim ou tem como propósito os outros, para querer ser melhor que os outros. Não é isso, amado. O cuidado de nós próprios, da nossa própria vida, da nossa saúde, é para darmos condições melhores para servirmos as outras pessoas. Porque lembre-se disso, você tem que ter uma consciência de servo, para que você tenha uma vida cada dia mais abençoada diante do Senhor. Amém? Terceira verdade que eu gostaria de te ensinar, irmão, que servir aos meus irmãos é servir a Cristo. Como eu tenho ensinado, falado aqui, você serve a Deus servindo pessoas. Serve a Deus servindo pessoas. Serve a Deus servindo pessoas. Quando eu vejo o meu irmão, eu devo ver a Cristo nele. Quando eu vejo o meu marido, no caso de vocês, mulheres, e vão estar servindo a ele, não tem que ver o marido como uma encrenca, como um problema, como um xarope, como um chato, não. Estou servindo a Cristo, e vou dar o melhor para ele. Esposa, a mesma coisa. Os filhos, a mesma coisa. Precisamos mudar a nossa perspectiva. Quando vejo o meu irmão, devo ver a Cristo nele. E aí sim o serviço vai ser diferente. Toda vez que o meu irmão tem alguma necessidade verdadeira, eu devo atendê-lo como se fosse Jesus. Quando as pessoas têm necessidade ao seu redor, você atende essas necessidades? Quando alguém te pede ajuda, você estende a sua mão para ajudar? Quando a sua família tem alguma necessidade, eles te veem como um cuidadoso, como alguém que cuida deles, que ama de fato e de verdade? Como é que as pessoas que estão ao seu redor te veem? Como um desleixado ou como um cuidadoso? Como um diligente que faz bem feito aquilo que cai na tua mão, ou como um displicente que não está nem aí e faz tudo mal feito? Como é triste você fazer um serviço com alguém que faz tudo mal feito, sim ou não, irmãos? Contrata alguém, né, para reformar na sua casa, você paga valor X, tudo combinadinho, quando chega está tudo errado, desalinhado, piso mal feito, é uma dor de cabeça, sim ou não?
Então, querido, não importa o seu trabalho, a sua vocação, faça bem feito, faça o seu melhor dentro do possível. Entenda que quando você está servindo pessoas, com o seu trabalho, com a sua vocação, com os seus estudos, no dia a dia, na lida de casa, no lidar com os filhos, no lidar com as pessoas, na hospitalidade, em todo momento, você está servindo pessoas como se estivesse servindo Jesus. Amém? Devemos servir e amar a todos. Mas pastor, qual é a ordem, né? Quais são as prioridades no servir? Quem é que eu tenho que servir primeiro? Qual é a ordem? Quais são a ordem de prioridades do ponto de vista de Deus? Primeiro, irmão, você precisa servir aos da sua casa, aos da sua família. Como diz 1 Timóteo 5, né? Aquele que não cuida nem dos seus, da sua própria casa, está negando a fé. Pode ser o mais bonitinho dentro da igreja, mas é um incrédulo, porque não cuida dos seus, da sua casa, da sua família. Gente que eu já conheci de gente assim, ele é maravilhoso com todo mundo na rua, mas com quem ele mais deveria amar, cuidar, prezar, ser afetuoso, carinhoso, querido, que são os seus de casa, é estúpido, grosso, ou estúpida, grossa, bocudo, bocuda, é terrível dentro de casa, com aqueles que ele mais devia amar. Não serve, é folgado, senta no trono, quer ser servido, quer ser o centro de tudo, tiraniza, escraviza os filhos. Eu já vi muito isso, gente. Pai e mãe escravizando os filhos, como se os filhos fossem escravos deles, maltratando, jogando um peso sobre eles, manipulando, obrigando, oprimindo, sendo instrumento do diabo dentro de casa, em vez de ser uma bênção na vida dos filhos, jogando para cima, animando, abençoando, educando, admoestando, levantando, amando, sendo afetuosos. Aí nasce o filho todo inseguro, todo inconstante, e aí fica jogando ainda a culpa no filho, sendo que oprimiu, lesou a vida toda, maltratou, só falou besteira, só jogou maldição, e não serviu os da sua própria casa. Servir em primeiro lugar aos da sua casa, aos da sua família. Segundo lugar, irmãos, nós precisamos servir aos irmãos da fé, a família cristã. Depois daqueles que são da nossa casa, em segundo lugar, aqueles que são da igreja precisam ter prioridade na nossa vida. Amém? Será que você cuida das pessoas? Será que as pessoas te veem como alguém cuidadoso, como alguém que ama, como alguém que está perto, como alguém que é gracioso, amoroso, hospitaleiro, trata bem? Os irmãos te veem como alguém assim? Ou é fechado, né? Vive isolado, não serve ninguém, mete a boca na igreja, fala mal dos pastores, fala mal dos irmãos, porque não entendeu que ele é chamado para servir o povo de Deus, e não para ser servido. Se alguém merecia ser servido, era Jesus. Sim ou não, irmãos? Mas ele veio e nos serviu para nos dar exemplo. E se ele serviu, me lembro lá de João capítulo 13, quando Jesus pega aquela bacia de água diante dos seus discípulos e lava cada um dos pés dos discípulos, e enxuga ali os pés dos discípulos, e ele diz assim: assim como eu fiz, vós também façais, vós também, que vocês também façam isso, sirvam, lavem os pés. Lavar os pés era a tarefa do menor servo ou escravo da casa de um judeu, quando alguém chegava com o pé todo sujo. Jesus, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, lavou os pés dos seus discípulos. Por que nós não lavamos os pés, servimos, ajudamos, nos doamos com aqueles que estão ao nosso redor, querido? É responsabilidade sua. Hoje nós vemos um bando de pais entregando a responsabilidade de criar os seus filhos para os avós, criando, colocando o filho no mundo e jogando essa responsabilidade no colo dos professores. E quando o professor puxa a orelha do aluno, ou chama o pai para conversar, ou a mãe, ainda acha ruim, e mete a boca ainda no professor, na escola, sai falando mal, e não entende que é incompetência dele ou dela, como pai, como mãe.
está transferindo responsabilidade, em vez de assumir a sua responsabilidade, disciplinar os seus filhos, corrigi-los, orientá-los no temor e na graça de Deus. Não serve os da sua casa, e não serve os da família da fé. Em terceiro lugar, nós temos que servir a todos, ou seja, ao nosso próximo. E em quarto, servir até os nossos inimigos, irmãos. Até os nossos inimigos precisam ser servidos. Pastor, mas aquela fulana que fala mal de mim, vai lá e sirva ela. Você vai ver que ela vai se envergonhar do mal que ela tem feito contra você. Quando você faz o bem para quem te fez o mal, você amontoa, brasas, coloca brasas sobre a cabeça da pessoa. A pessoa fica envergonhada do mal que ela fez contra você, irmão. Sirva até seus inimigos. Imagina seus amigos. Imagina sua família. Imagina todos. Imagina a família da fé. Essa é a ordem de prioridades no reino de Deus. Primeiro a sua família. Segundo a família da fé. Terceiro a todos ou ao nosso próximo. E quarto, servir até os nossos inimigos. Pastor, com que devemos servir? Com o que devemos servir? Com tudo que temos, com tudo que somos. Quando servimos, damos a nossa própria vida por nossos irmãos. É dispor tempo com o outro, é dedicar-se ao outro. Servir é perder para que outros ganhem. Servir é perder para que outros ganhem. Quantas vezes a gente chega cansado em casa, você, homem, e a tua esposa espera que você ajude ela na criação dos teus filhos, mas você joga todo o peso em cima dela. Quantas vezes jogamos o peso sobre o outro, só queremos ganhar, não queremos perder nada. Servir é dividir o que temos com outros que não têm, servir com todas as nossas capacidades, com tudo aquilo que Deus te deu, com os teus talentos, com a nossa casa, sermos hospitaleiros, como eu já falei, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, na necessidade básica de alguém. Se alguém está passando por necessidade básica, irmão, ajude, com necessidades básicas. Deus não manda você fazer luxo e ostentação para o outro, não, mas necessidades básicas, que é o que comer, vestir e não deixar a pessoa na rua, mas dar o básico, as necessidades básicas que um ser humano merece, para viver uma vida digna, através de ofertas, através de presentes, através de roupas, através de coisas úteis. Você está servindo os seus irmãos, como se fosse Jesus, talvez emprestando coisas temporárias, uma furadeira, um martelo, você está servindo o irmão. Mais lindo ainda é se você chegar para ele e falar, não, pode deixar que eu vou aí pendurar um negócio na sua casa. Você está glorificando a Deus com isso. Trabalhos, ajuda doméstica. Ajuda doméstica. Nós vivemos uma sociedade machista, onde as mulheres às vezes sofrem, porque se sentem sobrecarregadas dentro do lar, dentro da família, gente. O homem foi criado desde pequenininho dizendo, não, o homem tem que sair na rua para ganhar dinheiro, jogar o dinheiro na mão da mulher, ela que se vire, a casa, tudo é por conta dela. Se vira aí. Irmãos, não é assim. Não custa nada de vez em quando você ajudar, fazer uma coisa diferente. Pastor Matias lava a louça, irmãos. Que coisa linda. Esse homem é um exemplo para mim. Todo dia, olha aí, que crente. Também não precisa exagerar, tá, irmãos? Brincadeira. Mas sirva a sua esposa, com certeza, quando um homem serve a sua família, ele está ganhando o coração da sua esposa. Ganhe o coração da sua esposa. Não no grito, não no berro, não apenas dando dinheiro, dando coisas, mas servindo a ela, servindo aos seus filhos. Sirva a eles. Seus filhos, quando são servidos, eles vão se apegar mais a você. Eles vão se sentir mais amados, mais desejados, mais queridos, mais acolhidos. Vão crescer como crianças saudáveis. Porque você está se doando na ajuda doméstica, na colaboração com os outros, ensinando, às vezes, habilidades. Você tem um dom, um talento, ensine outros. Capacidades manuais, fazendo boas obras,
com a sua inteligência, irmão, sirva pessoas, com a sua experiência, dedique a sua experiência a outros, com a sua capacidade intelectual, transfira isso a outros, não guarde para você. Seu cérebro vai se derreter ali, vai desaparecer, vai se corromper, vai virar pó da terra. Passe o conhecimento recebido, passe a sabedoria que você tem adquirido ao longo do tempo, capacidade intelectual. Outra maneira de servir é com as nossas afetividades, com carinho, com afeto, com amor, com companheirismo, com amizade, com apoio, com acolhimento. Irmãos, nós temos que ser a comunidade terapêutica, a comunidade de cura, a comunidade do amor. Amém? Não podemos ser uma igreja geladeira, fria, indiferente com o outro, não. Temos que ser uma comunidade terapêutica. As pessoas vêm arrebentadas aqui, recebem amor, acolhimento, cura, afetividade, aceitação. Sabe como é que você vence a rejeição? Com aceitação, com acolhimento. E Deus tem derramado pessoas preciosas, que têm um coração maternal, homens valiosos, que têm um coração paternal. Deus quer levantar isso dentro da igreja, amém? Mãezonas, paizões espirituais, comunidade de afetividade, comunidade do amor, carinho, companheirismo, amizade, apoio, acolhimento, orando uns pelos outros, ensinando e exortando, ministrando com dons espirituais, aconselhando, orientando pessoas. Você está servindo a Jesus, você está sendo mais parecido com Jesus, irmão. Ah, mas eu sou chefe, eu sou gerente, eu não posso me rebaixar às classes inferiores. Irmão, esse negócio de diferença de classe, isso aí é uma coisa errada. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores, precisamos da graça e da glória do Senhor. Não é porque você é patrão, que você é gerente, que você não possa servir os seus funcionários, formar ali uma equipe coesa, um espírito de família, de cooperativismo, de uns aos outros. Sim, você pode. Eles precisam ser amados, não apenas cobrados, mas sim motivados. Como é que nós devemos servir? Primeiro, não apenas para sermos vistos pelas pessoas, mas sim para sermos vistos por Deus, amém? Tem muita coisa que você vai fazer para a glória de Deus que ninguém vai ver, mas Deus vai anotar no caderninho dele lá. Deus sabe o que você fez quando ninguém viu. Deus sabe. Segunda verdade, como é que nós devemos servir? Motivados pelo amor ágape, pelo amor de Deus. Terceiro, motivados com alegria, com fé, com liberdade, com liberalidade, com generosidade, na koinonia, ou seja, na comunhão. A palavra koinonia vem do original, da raiz koinós, que significa ter algo em comum. Nós temos algo em comum, é Jesus Cristo. Amém? É o Espírito Santo. Por isso nós precisamos de comunhão. No desenvolvimento da koinonia, que é a comunhão, o amor de Deus, ágape, se manifesta em diaconia, que é serviço. Porque o serviço é o amor em ação. Fala comigo, o serviço é o amor em ação. Querida, essa frase marcou o meu coração. Essa é a frase principal dessa ministração nessa noite. Toda vez que você vai estar trabalhando, servindo, ajudando alguém, você vai, se lembre dessa frase: servir é o amor em ação. E aí você vai lembrar do versículo lá de 1 João capítulo 3, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Traga à memória a minha mamãe, né? Toda vez que a gente vai lá visitá-la de férias, desde pequenininha, ela acorda de manhã cedo, prepara aquelas coisas gostosas, faz aquele café colonial, delicioso, maravilhoso. Quando a gente acorda de manhã, já tem aquela mesa pronta, linda e maravilhosa. Uma expressão de amor, não é verdade?
Meu pai saindo com os filhos, que coisa linda, dedicando tempo a nós, né? Às vezes a gente ia jogar bola, meu pai até faz estardalhaço demais. Nós fazíamos um gol, ele gritava lá do canto da quadra, quem conheceu, né, quando meu pai ficou aqui 2 anos, ele gritava, valeu filhão! Era uma maneira dele expressar afetividade, amor, orgulho, honra. Será que você tem sido participativo nos momentos importantes da sua família, dos seus filhos? Você tem sido presente ou só dá desculpa esfarrapada, manda os outros? Não, é para você ir. É para você dedicar tempo àquilo que realmente é importante para você. Dedique tempo àquilo que realmente é importante nessa vida. Deixe marcas indeléveis que não se podem apagar no coração da sua família. Servindo Deus, servindo as pessoas. Na koinonia vemos as necessidades das pessoas. Na diaconia, que é o serviço, suprimos essas necessidades. Barnabé, na palavra de Deus, chamava filho da consolação. Por quê? Porque era um homem que servia, que era um consolo para a igreja primitiva. Foi o pai espiritual e mentor do apóstolo Paulo. Foi um exemplo de serviço para toda a igreja primitiva, porque ele vivia a diaconia, vivia o serviço, o amor que se expressa com ação. Então doe os seus talentos naturais, a sua inteligência, a sua profissão, a sua vocação, as suas amizades, a sua capacidade de liderança, o seu trabalho, o seu dinheiro, os seus bens, as suas experiências de vida precisam ser compartilhadas, doadas, servidas a outros. Amém? Como eu fico feliz às vezes de ver os jovens dedicando as suas férias no campo missionário. Como eu fico alegre e feliz. O cara trabalha o ano todo, aí chega nas férias, ele dedica os recursos que ele levantou ao longo do ano e as suas férias ainda em prol de outras pessoas. Que coisa linda, não é verdade? Isso dá alegria para o meu coração como pastor. Imagina para o coração de Deus. Dê o seu melhor, faça o melhor, doe-se por completo às pessoas. Vale a pena servir as pessoas e servir a Deus. Doe os seus talentos espirituais, dons, ministérios, experiências. Quando nós colocamos os nossos corações a serviço dos irmãos, sem reservas, Deus faz com que o mundo creia através das nossas vidas. Amém? Você quer exalar o bom perfume de Jesus? Levanta as mãos para o alto comigo e fala: Senhor, eu quero exalar o bom perfume de Cristo, servindo a Deus, servindo pessoas, doando a minha própria vida, em prol do outro, para a glória de Deus, e para a salvação e impacto de vidas. Faça isso, irmão, dê o seu melhor, não dê o que sobra, não dê o resto, dê o seu melhor, para os outros, amém? Nós somos chamados para servir. Somos chamados para servir. Louvado seja o Senhor. Fica de pé, querido. Coloca a mão no seu coração. Deixa Deus falar com você nessa noite. O meu desafio é isso, que você sirva nessa semana as pessoas. Se você for servido, seja grato, agradeça a elas. Se você estiver observar uma necessidade, não espera alguém fazer, vai você e faça. Se doe, ame, coloque o amor em ação, através do serviço cristão. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra bendita, Pai, onde nós aprendemos o privilégio de servir. Dá-nos um coração correto diante do serviço cristão, possamos entender que o amor precisa ser prático, precisa ser diário, precisa ser contínuo, precisa ser entrega de vida, vida na vida, diariamente, diante do Senhor e diante das pessoas. Que possamos, ó Deus, amar de fato e de verdade. Que possamos, ó Deus, ser expressão do Espírito de Cristo, tendo a consciência de servo, o espírito de serviço. Que possamos expressar o amor ágape na koinonia, na comunhão com os irmãos.
E nessa comunhão maravilhosa, diante das necessidades, expressarmos a diaconia, Deus, o serviço aos santos, à nossa família, todos, independente de classe social, que possamos expressar o teu coração amoroso, doador, sacrificial, altruísta ao outro. Pai, nos capacita a sermos servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, ó Deus, e servos também dos homens e da humanidade. Que essa igreja possa crescer como comunidade terapêutica, como comunidade que cura, como comunidade de pequenos cristos, de homens e mulheres parecidos com Jesus, como uma comunidade do amor, como uma comunidade do acolhimento, como uma comunidade que realmente não trata o outro com indiferença, mas sim, ó Deus, com um coração amoroso, gracioso, acolhedor, servo, em o nome de Jesus de Nazaré. Dá-nos esse coração, Pai, dá-nos a motivação correta ao servir, que não venhamos, ó Deus, querer mostrar para ninguém, mas sim que o Senhor enxergue o melhor do nosso coração, Pai. Em o nome de Jesus, muda os nossos focos, mude, ó Deus, a nossa perspectiva, tira todo individualismo, toda e qualquer, ó Deus, vida egocêntrica, e dá-nos uma vida altruísta, uma vida voltada ao outro. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém, amém. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe, desde Sião, amém. Que o Senhor derrame da sua graça e misericórdia sobre você, e te encha da sua paz. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e purifique você e eu com o sangue precioso de Jesus, porque é por esse sangue valioso que nós vamos triunfar sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor te dê vitória, uma semana de bênção, uma semana de vencedor, uma semana de serviço em prol da sociedade, em prol da família, em prol dos santos, em prol dos outros. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.